Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus, que todos os dias, Deus, nos dá a luz para os nossos caminhos, meu Pai. Graças te damos, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui diante, Deus, do Senhor, cultuando, Deus, todos os dias o seu santo nome, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos guiando, meu Pai, durante toda essa programação, Pai, e que o teu nome, Deus, seja glorificado, Deus, por meio dela, Deus, e por meio de nossas vidas também, Pai. Assim agradecemos e pedimos ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou
meus irmãos, neste momento estaremos fazendo um momento de oração por esse momento em que o mundo, pelo cenário atual em que o mundo está passando. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, pelo cuidado, Pai, que o Senhor está tendo com as nossas vidas, meu Pai, mesmo em tantas dificuldades em que o mundo está passando, Pai. Mas pedimos também, amado Deus, por aquelas pessoas, Pai, que estão nas camas de hospitais, Deus, estão naqueles leitos de hospitais, Pai. Intercedemos por essas pessoas, Pai, que o Senhor, Deus amado, esteja ali, Deus, pondo a sua mão poderosa, Deus, a sua mão forte sobre a vida daquelas pessoas, Pai. O Senhor também, Deus, esteja abençoando, Deus, é que rogamos a Ti, Pai, a vida daqueles profissionais de saúde, Deus, a vida daquelas pessoas que estão à frente, meu Pai, combatendo isso, meu Pai, que o Senhor, Deus, esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja o instruindo, Deus, para assim, Deus, estar combatendo, Deus, esse cenário atual, Deus, porque somente o Senhor, Deus, é que pode nos ajudar, somente é o Senhor, Deus, que pode nos livrar, Deus, disso, Deus, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a cada dia, Deus, o Senhor vem demonstrando o cuidado, Deus, que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, sobre a nossa família também, Pai. Assim, Deus, é que oramos a Ti, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja restaurando vidas também, Pai, que foram afetadas, Deus amado, por esse vírus, Pai. Assim, Deus, é que oramos a Ti, Deus, e assim é que rogamos ao Senhor também, Deus, por esse cenário atual, Deus, em que o mundo vive, Deus, por isso, Deus, em que estamos passando, Pai. Assim agradecemos ao Senhor, Deus amado, e pedimos, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos estar fazendo uma leitura agora que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 6, que diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Existe algo que diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo. Ele não apenas traz em si a verdade da redenção dos nossos pecados pela morte do nosso Salvador na cruz, mas também abriga o fato de que Cristo ressuscitou. Somente a fé cristã afirma que seu líder morreu, ressuscitou e ainda hoje está vivo. Muitas lápides hoje trazem a inscrição "Aqui jaz". Porém, no túmulo de Jesus estão gravadas as palavras "Ele não está aqui". O cristianismo não possui santuários para visitação, restos mortais empoeirados para venerar, um sepulcro no qual podemos adorar. Muitos homens bons viveram e ainda vivem na memória daqueles que os conheceram, mas somente um homem venceu a morte e vive para sempre, Jesus Cristo. Que nós possamos nos lembrar todos os dias disso, de que mesmo nesse tempo de aflição, mesmo com problemas que a gente tem na nossa vida, Jesus Cristo ainda vive em nossos corações e vive eternamente. E como diz uma música, que muitos homens vão e vêm, mas só Ele permanece eternamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, Senhor. E nós pedimos perdão, Senhor, por esses pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão pelos pecados que às vezes a gente faz e nem se percebe que pecamos, mas que o Senhor nos ajude a vencê-los, Senhor. Nos dê força, nos dê fé e que a gente possa se lembrar sempre que o teu Filho morreu naquela cruz por nós, mas que ele ressuscitou e vive para sempre. Em nome de Jesus, amém.
Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar com os nossos momentos missionários e hoje nós vamos conhecer o país chamado Vietnã, que é o 19º país na lista dos mais perseguidos. É um país no leste e sudeste da Ásia. O seu governo é um estado comunista. Os seus idiomas são o vietnamita, o inglês, francês, chinês e o idioma chamado Khmer. Suas religiões oficiais são o budismo, a religião que crê na reencarnação humana, na reencarnação de plantas e de animais, e ela acredita que para a gente se libertar os nossos sofrimentos, a gente tem que se autoconhecer. Eles creem também no islamismo, que é aquela religião que crê em um único Deus, que crê num livro chamado Alcorão, que é um livro sagrado para eles, que é feito de ensinamentos revelados por Alá, que é o Deus dele, e que esse Alá possui poder de decidir sobre o que acontece com cada pessoa. Tem também o cristianismo e uma religião chamada Kaldai, que é uma religião monoteísta, que crê em um único Deus, que o nome do Deus é esse, Kaldai, que é um ser representado por um olho esquerdo inserido em um triângulo. Tipos de perseguição:
opressão comunista e pós-comunista, opressão do clã, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. No Vietnã, o nível de perseguição religiosa varia muito da denominação e da origem do cristão. Alguns católicos têm mais liberdades no país, porém algumas terras pertencentes à Igreja Católica são confiscadas pelo Estado. A maior perseguição é sofrida pelos protestantes, que enfrentam discriminação, exclusão social e ataques. Alguns são obrigados a saírem de casas depois delas serem destruídas e acabam fugindo para países vizinhos. Regulamentos postos pelo Estado restringem cada vez mais a comunicação online dos cristãos. Mulheres cristãs são obrigadas pela família a se casarem com homens não cristãos. Algumas no casamento sofrem opressão e ameaças de divórcio. As mais jovens são mais vulneráveis a abusos sexuais. Homens podem sofrer assédio e discriminação no local de trabalho e até mesmo perder os empregos. Também são alvos de prisão, sequestro, espancamento e envenenamento. Pedidos de oração pelos cristãos que são pressionados a renunciarem à sua fé cristã, que eles tenham fé e esperança em Jesus, para que os jovens cristãos cresçam com amor por Jesus, que eles tenham compreensão pelo Evangelho e apreço pela Bíblia, e para que as autoridades possam dirigir o país com justiça e igualdade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ter fé em Ti e pela essa fé nós somos libertos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida desses irmãos nesse país chamado Vietnã. Que o Senhor esteja os abençoando, os protegendo, Senhor, nessa tarefa tão difícil de compartilhar o Evangelho vivo nesse país tão perseguido e que proíbe essa liberação de religiões. Senhor, nós queremos te colocar a vida dessas pessoas, que eles possam estar comprometidos com essa causa, Senhor, que eles possam se manter firmes na fé cristã, que eles tenham fé e esperança no Teu nome, Senhor, que um dia essas perseguições vão acabar, que um dia eles estarão com o Senhor no céu de glória. Nós te agradecemos, Senhor, também pela juventude daquele país, que os jovens possam crescer com fé, com amor pelo Teu nome, que eles tenham compreensão do Evangelho e que eles também se apeguem à Bíblia, que eles aprendam, que eles façam perguntas às pessoas mais experientes, que eles entendam o real sentido da sua vida cristã e que eles entendam que estão aqui, Senhor, para glorificar, para louvar o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos também pelas autoridades daquele país, que eles possam estar dirigindo aquele país corretamente, Senhor, que eles abram os olhos para o poder do Evangelho e assim possam ser transformados também. Em nome de Jesus, amém.
Bom, meus irmãos, vamos estar fazendo agora a leitura da mensagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 ao 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. Diz assim: A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Meu coração fica muito feliz em poder mais uma vez estar com vocês nesse dia tão especial para nós cristãos, que é o dia em que nós comemoramos, nos lembramos com gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus e pela ressurreição do Senhor, nesse domingo em que conhecemos como o domingo de Páscoa, ou melhor ainda, o domingo de ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer-te, Pai, pela oportunidade de mais uma vez expor a Tua palavra nessa noite. Por mais uma vez estar com os meus amados irmãos, estudando a Tua palavra e sendo abençoados por tudo que ela tem a nos revelar quando estamos juntos em torno dela. Usa esse Teu servo para que as palavras aqui ditas não sejam minhas, mas sejam do Senhor para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa época do ano, é normal nós recebermos de muitas pessoas palavras de felicitação, desejando, por exemplo, uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada, uma boa Páscoa. E eu fiquei me perguntando assim, o que essas pessoas estão realmente desejando para mim, para nós, quando dizem isso? E eu pensei que talvez fosse, tenha um bom feriado, ou que você tenha uma mesa farta nesses dias, nessa data tão especial, boas festas junto com os seus familiares, que Deus te proteja e te dê saúde, pode ser também. Isso foi o que eu pensei, né? Que essas pessoas estão me desejando e desejando a nós quando dizem uma feliz Páscoa. Mas, na realidade, o que na cabeça dessas pessoas está passando quando elas dizem uma feliz Páscoa?
será apenas um feriado? Será que Páscoa é só mais um feriado para viajar, para descansar, para alguns bebem muito, se divertir, comer muito bolo com café, torta, enfim, milho verde? Será um momento só de fartura? Será que Páscoa, eu fiquei pensando também, a gente não pode se esquecer que nós vivemos em um país considerado católico e que para muitos o catolicismo tem ensinado para os seus fiéis que assim que passa o carnaval, nós temos a conhecida quarta-feira de cinzas e ali dá início a um período que nós chamamos de quaresma, que são 40 dias de preparação para a Semana Santa. E dentro da Semana Santa, mais precisamente na quinta-feira, começa esse período chamado de Páscoa. Passa por a sexta-feira, que é apelidada como Sexta-feira Maior, que é o dia em que Jesus morreu. Vem o sábado, conhecido como o Sábado de Aleluias, que é aquele dia em que o boneco de pano Judas é espancado, queimado, simbolizando ali uma forma de ira do povo contra a traição de Judas. E chega o domingo de Páscoa, que é hoje, dia em que Jesus ressuscitou. E esse catolicismo, essa tradição católica, muitas vezes ensina aos seus fiéis, por exemplo, também, que eles não devem comer carne nas sextas-feiras dessa quaresma, especialmente na sexta-feira maior. Aí a venda de ovos, de peixe, de bacalhau, de macarrão, de frango, de verduras, tudo sobe, porque as pessoas querem fazer suas tortas, né? E os mais velhos ainda têm aquela tradição que alguns de nós acompanhamos, de na sexta-feira e na Semana Santa, não fazer festa, não jogar futebol, não ligar a TV, não ter brigas dentro de casa. E aí eu pergunto, será que esse emaranhado de coisas, de tradições, tudo isso é a Páscoa? Será que isso realmente simboliza, nós estamos vivendo a verdadeira Páscoa que a palavra de Deus nos ensina? Ou será ainda que a Páscoa é esperar um lindo e branquinho coelho que vai chegar com uma cesta cheia de ovos de chocolate para nós? Como entender essa Páscoa se a história, o texto que nós ouvimos de Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, nos ensina ali que o povo de Israel, em vez de um coelho, tinha um cordeiro. E que os ovos doces que ali aquele coelho traz, o texto não fala de ovos de chocolate, mas fala de ervas amargas e de pães que não tinham fermento. Então, esse tipo de Páscoa, a verdadeira Páscoa, traz liberdade, enquanto essa Páscoa dos nossos dias, essa Páscoa popular, folclórica, essa Páscoa que as pessoas têm arrastado anos a fio tradicional, essa Páscoa ela não traz liberdade, mas ao contrário, ela nos aprisiona a esses costumes, a essas tradições que são muito impostas, principalmente pelo comércio, porque esse quer vender. O texto que foi lido de Êxodo 12 fala da Páscoa judaica. É o momento em que o próprio Deus institui a sua Páscoa, ou aquele momento de lembrar. E o povo de Israel, ele era escravo, é preciso entender isso, há mais de 430 anos ali no Egito. E Deus ouviu um clamor do seu povo e enviou o seu servo, o seu mensageiro, Moisés, para que esse levasse a mensagem a Faraó, dizendo assim: deixa meu povo ir para me adorar. E Faraó não deixou, ele endureceu o coração. E Deus, através de Moisés, trouxe muitas pragas, 10 pragas àquele lugar, e com uma mão poderosa, arrastou, tirou, livrou o seu povo daquela escravidão. E o golpe final foi a 10ª praga, que era a morte do primeiro filho daquelas famílias ali no Egito. O único meio de salvação do juízo de Deus naquele momento foi o sangue do cordeiro, que foi passado nos umbrais das portas de todas as casas daqueles que eram os israelitas. À meia-noite o anjo da morte passou. E as casas que tinham o sangue, ele poupou. Mas todas as casas em que não existia aquela marca, o anjo
dizimou, levou o primeiro filho daquela família. E isso quer dizer Páscoa, passar por cima. Era quando o anjo da morte passou à meia-noite, a casa que ele via com sangue, ele passava por cima. Isso o texto nos disse aí no versículo 13. Então, isso é Páscoa, é poupar, é pular a marca, é passar por cima. Então, onde o anjo visse a marca, visse o sangue, ele não levaria o primeiro filho daquela família. Essa foi uma noite de libertação do povo de Israel. A mesma mão que feriu os egípcios foi a mão que libertou o povo de Deus. Então a diferença ali era o sangue do Cordeiro. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. Aqueles que eram escravos agora eram livres para caminhar até a terra prometida. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel era um povo escravo. Agora Israel é uma nação, a nação de Deus, o povo escolhido. E ele tinha a obrigação de, a partir dali, em memória daquela libertação de Deus, eles comemorarem a festa da Páscoa. Domingo passado foi um domingo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, o dia em que Jesus chegou com seus discípulos a Jerusalém, e como um bom judeu ele foi ali comemorar a Páscoa. Ele obedecia às leis. E todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles comentam sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, mostrando humildade diante daquelas pessoas, e como as multidões cortavam ramos das árvores e lançavam ao chão junto com as suas próprias roupas, para que Jesus, o Rei dos Reis, passasse sobre elas. E dizem alguns estudiosos que Jesus passou segunda, terça e quarta-feira pregando, ensinando e curando pessoas no templo e na cidade de Jerusalém. E às noites desses dias ele ia a uma vila, uma aldeia próxima de Jerusalém, chamada Betânia, onde ele descansava à noite. Isso aconteceu até a quarta-feira, à tardinha, quando já começava a quinta-feira dos judeus, às 18 horas. Jesus diz que ele estava no meio dos seus discípulos ali, comendo a última Páscoa, se despedindo deles, dando as últimas instruções, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a eles ali a humildade. Depois, Jesus diz que no meio deles havia um traidor. Diz também a Pedro que naquela mesma noite, quando ele fosse preso, Pedro negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Que os outros discípulos o abandonariam. Jesus também os conforta naquele momento, dizendo que depois que ele fosse morto, ressuscitado, ele subiria ao Pai, mas que não deixaria eles órfãos. E ele promete ali a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Depois Jesus, como um bom mestre, ele ora por eles e caminham ao Getsêmani, no Monte das Oliveiras, onde Jesus faz a mais triste, dolorosa e sofrida oração da sua vida, quando ele pede ao Pai que, se for possível, livre-o daquele momento, mas que a vontade do Pai seja feita. E foi ali que Judas, trazendo os soldados, entregou Jesus, o traindo com um beijo. Jesus depois é preso, condenado, na calada da noite, quando ninguém via, é entregue aos soldados. Os soldados o chicotearam, zombaram dele, cuspiram, e ele recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça, e eles se prostravam diante dele em atitude de repúdio, dizendo ao rei dos judeus. Depois de tudo isso, na sexta-feira, pela manhã, Jesus é obrigado a carregar a própria cruz ao Gólgota, ao Monte Calvário, onde lá, por volta de 9 horas da manhã, ele é crucificado entre 2 ladrões. E depois de muita agonia e de muito sofrimento, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, Jesus morreu. Irmãos, houve naquele momento um terremoto. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
que túmulos se abriram e que pessoas ressuscitaram. O povo ficou alvoroçado, apavorado com tudo aquilo que aconteceu. E me chama a atenção as palavras do centurião que estava ali, ao pé da cruz. Ele diz: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Passou o sábado o dia todo e no domingo, bem cedo, foram algumas mulheres preparar o corpo de Jesus para a morte, como era um costume dos judeus, com especiarias, com perfumes, ungüentos. E quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Elas encontraram um anjo que deu a elas a melhor e mais espetacular notícia que elas poderiam ter. Ele disse: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito a vocês. Aquele dia, meus irmãos, era o domingo de Páscoa, o dia em que terminava a festa de Páscoa dos judeus, a festa em que os judeus comemoravam a passagem daquela vida de escravidão no Egito a uma vida de libertação. Mas e para nós, igreja, povo de Deus, o que significa Páscoa? Nós ainda como igreja, como povo de Deus hoje, precisamos comemorar a Páscoa? Eu lhes digo que a Páscoa judaica não. A Páscoa cristã, sim, uma nova Páscoa. Naquele domingo, como eu disse, em que Jesus ressuscitou, era o início de um novo tempo para o povo de Deus. Aquele era o dia em que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o diabo. O dia em que o Cordeiro de Deus, que estava morto, passou da morte para a vida, abrindo para nós o caminho para que o seu povo passasse de uma vida de escravidão ao pecado a uma vida de liberdade a partir da ressurreição de Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5. E o interessante é que o mundo diz que quando uma pessoa se converte a Jesus, quando ela decide servir ao Senhor, ela perde a sua liberdade, ela perde a sua alegria, ela perde a sua vida. Mas nós sabemos que a conversão não é o fim da nossa vida, é o fim da nossa escravidão. Na realidade, é o começo da verdadeira vida. Ser cristão, irmãos, é deixar a escravidão do pecado e começar a caminhar como alguém livre em direção a Canaã celestial, ao céu. E Jesus afirma isso nas palavras que ele escreveu através de João, capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: em verdade vos asseguro. Ele não tem dúvida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa cristã, a passagem da morte para a vida. Aquela Páscoa judaica, onde se comia um carneiro assado, com pães sem fermento e ervas amargas, não tem mais sentido na vida dos cristãos, da igreja do Senhor. Pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com os seus discípulos, ele substituiu a Páscoa por a ceia. Hoje, quando nós nos reunimos e participamos da ceia do Senhor, nós comemos pão e vinho para lembrar, não a libertação do Egito, mas a libertação da nossa vida, da nossa alma, de uma vida de pecado, de Satanás e da própria morte. Jesus fez isso por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Nós não olhamos para a morte de Jesus como um fato triste que aconteceu em uma sexta-feira sombria. Ao contrário, nós olhamos para um novo dia, um dia que raiou na vida da igreja, um dia em que Jesus, o nosso Redentor, venceu a morte, ressuscitou nesse que é o primeiro dia da semana, o domingo de Páscoa. E por isso a igreja celebra a ceia e não mais a Páscoa. E lembra do sacrifício que Jesus na cruz fez e da sua ressurreição. Meus irmãos, se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado com a sua morte. E ele teria sido apenas mais um Marte,
um mártir religioso, teria sido esquecido há muito tempo. Ele não poderia ser o nosso Salvador, pois se ele não salvou a si mesmo, como ele poderia nos salvar? Mas não foi assim. Atos capítulo 2, versículo 24, nos diz que a morte não foi capaz de detê-lo, nem a morte foi capaz de deter o Senhor, diz Atos 2, 24. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a doutrina central da fé cristã, da fé da igreja. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15. Os primeiros versículos de 1 Coríntios 15, eles vão nos dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer àquela igreja, relembrar aqueles irmãos da igreja de Corinto, algumas evidências da ressurreição de Jesus. Ele começa, por exemplo, no versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, versículo 4, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, versículo 5, e apareceu a Pedro, 6, depois foi visto por 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive, e no 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E Paulo termina dizendo assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então, todas essas pessoas são testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E a partir do versículo 12, Paulo traz algumas evidências dessa ressurreição e também algumas consequências que existiriam se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido. Se fosse mentira a ressurreição dele. A primeira dessas consequências está no versículo 14, quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a pregação do Evangelho não teria sentido. Sem a ressurreição de Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, significaria que a morte teria vencido ele. Esse que é o nosso maior temor, a morte. Sem a ressurreição não existiria boa nova, mas uma má notícia de desespero. Se o Senhor não tivesse vencido o pecado, a morte, fazendo o caminho para nós, um caminho de vitória, não haveria nada a ser. No versículo 14, ao final ele diz: a vossa fé também seria vã. Então, se não tivesse sentido em pregar a Cristo, por que pregar Cristo se as pessoas não teriam fé nele? A fé dessas pessoas também seria inútil. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé em Jesus seria inútil. Um Salvador morto não pode dar vida. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos em Cristo também não ressuscitarão um dia. Se não houvesse ressurreição, a galeria dos fiéis de Hebreus 11 seria a galeria dos insensatos. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Davi, os profetas, todos eles teriam sido fiéis por nada. Todos os crentes em todas as épocas teriam crido em nada, vivido para nada e morrido por nada. Mas no versículo 15 também ele diz que se Jesus não tivesse morrido, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Ele diz: somos tidos por falsos testemunhos de Deus. Irmão, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então toda pessoa que alegou o seu testemunho de que viu Jesus ressurreto é um mentiroso. Aqueles que pregam a Jesus ressuscitado, como eu estou pregando agora, também são chamados de mentirosos. Se Jesus não tivesse ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, também todos os homens ainda estariam em seus pecados. Diz aí o versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé,
e ainda permaneceis em vossos pecados. Irmãos, se Jesus realmente não ressuscitou naquele dia, então o pecado ganhou aquela batalha. Então Jesus foi derrotado. E se Jesus permanece morto, quando nós morrermos, nós também não ressuscitaremos. A punição eterna, a morte, é a única esperança, então, de alguém que não crê na ressurreição do Senhor. Mas se Cristo não ressuscitou, então ele não trouxe o perdão dos pecados e a remissão, a reconciliação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, ele diz: mas também por causa de nós, a quem há de ser imputada, e nós cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, Jesus ressuscitou e nós fomos justificados. Não temos mais por que temer os nossos pecados. Mas também, em último lugar, se Jesus não ressuscitou, os cristãos seriam as pessoas mais miseráveis da terra. Isso diz o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, sem a ressurreição, a salvação e as bênçãos que ela traz, o cristianismo seria inútil, seria lamentável. Sem a ressurreição não teríamos um Salvador. Não haveria perdão, nem evangelho, nem fé. Colocar a fé em Jesus e não olhar para frente, não olhar para a eternidade, seria ensinar, pregar, sofrer e trabalhar por nada. Mas nós não devemos lamentar, pois o apóstolo Paulo diz no versículo 20 que Jesus é a primícia daqueles que dormem, daqueles que morreram. No Antigo Testamento, antes que os israelitas apanhassem suas colheitas, essa figura é muito interessante de primícias, eles deveriam trazer uma amostra que era representativa, chamada de primeiros frutos, e ele trazia isso ao sacerdote do Senhor. A colheita total, ela não poderia ser recolhida antes que fosse oferecido o primeiro fruto. E essa é a imagem usada aqui por Paulo. O fato de que Jesus é a primícia daqueles que dormem ou que morrem, indica que o restante da safra não foi colhido ainda. Que Jesus é o primeiro, mas que depois, naquele dia do Senhor, nós, os que morrermos em Cristo, o restante da safra será colhido por Deus. E isso tranquiliza tanto o nosso coração, em saber que se por Adão veio a morte, por Jesus, todos os que morreram nele serão ressuscitados um dia. Eu lembro de uma ilustração que fala sobre a Páscoa. Conta que um missionário ele descobriu uma tribo no meio da selva. E ele vivia no meio daquele lugar, perto de um grande rio. Aquela tribo ela era amigável, mas ela estava passando por um problema médico, um problema de muitas doenças contagiosas. Os índios estavam morrendo. E uma enfermaria existia um pouco longe dali, no outro lado da floresta. E o missionário ele disse que a única esperança para aquela tribo, para aquele povo, era eles irem até aquela enfermaria, fazer um tratamento, tomar algumas vacinas, buscarem a cura. Mas para chegar até aquela enfermaria, eles tinham que atravessar o rio. E eles não estavam dispostos a atravessar aquele rio, porque eles acreditavam que naquele rio habitava espíritos malignos. E qualquer pessoa que entrasse ali, ela morreria com certeza. Se você fosse aquele missionário, o que você faria nessa difícil tarefa de arrancar o medo daquela tribo? O missionário ele tentou algo. Ele começou a explicar àquelas pessoas que ele tinha atravessado o rio e que nada tinha acontecido a ele. Mas eles não acreditaram. E ele conduziu o povo também às margens do rio e ali ele colocou a mão dentro daquela água. Mas eles também não acreditaram nele. Ele chegou bem perto do rio e jogou água no rosto. Lavou o rosto, a cabeça, mas as pessoas assistiram de perto, mas ainda hesitaram nisso. Ficaram com medo dos espíritos. E sem ter o que fazer, aquele missionário então se joga na água. Ele mergulhou na água.
Ele nadou embaixo daquela água até o outro lado do rio, e lá ele emergiu, ele subiu. E tendo provado que aquele rio não tinha poder nenhum, o missionário ergueu o braço triunfante, dizendo: nada aconteceu. Podem vir. E eles então seguiram o missionário, pularam na água e foram até aquele postinho. Da mesma forma, irmãos, Jesus veio a esse mundo e encontrou um povo escravizado pelo medo da morte. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 15. Hebreus 2,15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, Jesus poderia ter explicado que o rio da morte não havia nada a temer, mas as pessoas não iriam acreditar nele. Jesus, uma vez, em seu ministério, ele tocou em um menino e chamou ele de volta à vida. Mas os seus seguidores, eles não estavam convencidos de que ele era o Cristo. E outra vez ele trouxe a vida ao corpo de uma menina, mas as pessoas também não estavam acreditando nele. Outra vez ele até deixou um homem passar 4 dias no túmulo e depois o chamou para a vida. E isso não foi suficiente. O que foi necessário então fazer? Jesus pulou, entrou no rio, submergiu nas águas da morte e depois surgiu depois de 3 dias do outro lado, vencedor. Então, só então nós podemos acreditar que a morte foi conquistada, que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, como diz Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desde que também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A verdadeira Páscoa só tem sentido porque Deus foi até aquela cruz e morreu, venceu a morte, e o túmulo hoje está vazio, irmãos. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria nula. A igreja, ela não existiria. Não haveria salvação, portanto, todos nós estaríamos perdidos para sempre, condenados ao inferno de fogo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e essa é a nossa certeza, nossa esperança repousa naquele túmulo que está vazio, já anunciado por Ele mesmo antes de morrer. A nossa Páscoa ressuscitou dos mortos e enche a nossa vida de esperança, mas olhe, ao contrário disso, para os incrédulos nos nossos dias, para aqueles que não servem ao Senhor. Eles não têm esperança. Por isso eles olham para a economia e logo são desencorajados. Quando eles olham para a circunstância, a pandemia, o coronavírus, eles ficam desesperados. Quando eles leem notícias de que o primeiro caso de infecção chegou à sua cidade, eles entram em pânico. Fazem uma corrida desesperada aos supermercados a fim de comprarem o máximo de alimento possível, com medo de passar fome. Chegam a comprar centenas de rolos de papel higiênico, com medo de faltar. O desespero, por vezes, faz com que essas pessoas ajam como animais, saqueando lojas, supermercados. E por quê? Porque eles são desprovidos da segurança e do conforto que só Jesus pode dar. Não há nada nesse mundo que possa dar a essas pessoas esperança e paz. Portanto, a morte para eles, acreditam eles, é o fim do sofrimento. E muitos já fizeram isso, tiraram a sua própria vida, e outros estão pensando nisso nesse momento. Mas conosco, meus amados irmãos, que somos cristãos, nós devemos ser diferentes. Olhamos também para a economia baixa, para os surtos da pandemia, olhamos para o sofrimento que bate à nossa porta, mas com uma diferença. Nós vemos em tudo isso acontecendo pelo filtro da cruz e da ressurreição do Senhor. A cruz, meus irmãos, nos revela o amor sacrificial do Senhor, que convida a mim e a você a crer e a imitar no Senhor, a cuidar de outras pessoas. Da mesma forma como Ele serviu, nós precisamos servir a outros.
Já a ressurreição nos revela que o maior de todos os nossos temores, que é a morte, um dia foi vencida naquela cruz, nos dando a certeza e a segurança de que Cristo ressuscitou e nós também seremos ressurretos um dia. A nossa segurança e conforto em Deus deve estar em Deus, e Deus conhece a nossa vida. E por isso eu pergunto a nós, para que nós reflitamos, o que nós podemos temer acerca do futuro, meus irmãos? O que nos assusta? O que nos amedronta? O que tira o nosso sono? O que nos leva ao desespero? O que nos deixa em pânico? Como é que nós podemos viver uma vida de ansiedade e desespero se servimos a um Deus que foi capaz de dar a sua própria vida por nós para remir-nos do pecado e ressuscitou dos mortos, nos garantindo a segurança futura? Será que temos mesmo motivos para viver uma vida ansiosa e desesperadora? Claro que não. De fato e de verdade, a nossa esperança e conforto não devem residir nas circunstâncias da vida, mas na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, a nossa verdadeira Páscoa, a passagem da morte para a vida eterna. Não existe outro meio de salvação, a não ser pelo sangue do Cordeiro de Deus. Meus amados irmãos, eu tenho um desafio para nós, para encerrar. Como igreja do Senhor, a noiva de Jesus Cristo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos ter conforto na cruz, porque foi nela que os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. E precisamos ter conforto na ressurreição de Jesus Cristo, porque o túmulo está vazio. Aleluia por isso. A morte já não tem mais a última palavra sobre a minha e a sua vida. Jesus venceu a morte e nos deu a vida eterna. João capítulo 10 nos diz que ele diz assim: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a toma. Foi ele que nos entregou voluntariamente e com essa atitude ele mudou a história de toda a humanidade. Jesus não precisava fazer isso, mas a Bíblia diz que ele o fez. E fez por pessoas que não mereciam. Fez por pessoas que eram seus inimigos. Eu e você fazemos parte desse grupo. Devemos ser gratos a ele por ter feito isso. Tudo ele fez por amor a nós, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna, diz João 3,16. Jesus deu a sua vida por você, meu irmão. Jesus deu a sua vida por mim, por nós. E por isso eu pergunto, você já entregou a sua vida a Ele? Se ainda não, faça isso, porque só em Jesus, a verdadeira Páscoa, há salvação. Vamos orar. Deus bendito, que verdades preciosas nós acabamos de ouvir nessa noite. Verdades de que aquele cordeiro que um dia foi simbolizado ali na terra do Egito, em que seu sangue foi derramado, para que houvesse a libertação do povo de Deus da escravidão daquele lugar, apontava para o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, a saber, a pessoa bendita de Jesus Cristo, seu único Filho, que um dia caminhou ao Gólgota, ao Monte Calvário, e ali foi crucificado. Derramou também todo o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, nos aproximando de Deus. E ao terceiro dia, diz a palavra que ele ressuscitou. O Senhor, a morte não foi suficiente para segurar o nosso Salvador. Ele ressuscitou e nos garantiu que assim como ele foi ressurreto, um dia todos nós, aqueles que servimos ao Senhor, também seremos ressuscitados e estaremos com o Senhor para todo sempre. E essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa libertação de uma vida de pecado, de Satanás e da morte para a vida eterna. Obrigado, porque o Senhor nos amou, não porque viu em nós algo que o chamasse a atenção, mas nos amou de uma forma incondicional e assim decidiu nos salvar. Cuida do teu povo, que nesse momento tem atravessado tanto medo, tanto desespero, tanta preocupação com as coisas que são dessa vida,
que a paz alcance os seus corações. Como diz a Escritura, que a ansiedade não tome conta de nós, mas que diante do Senhor sejam conhecidas todas as nossas petições pela oração. E a paz de Deus, a paz do Senhor, com certeza alcançará o nosso coração. Uma paz que o mundo não consegue entender, mas somente aqueles que servem ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora eu convido vocês a, juntamente comigo, participarmos da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Leremos a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vimos essa noite sobre a Páscoa. E eu disse a vocês que a Páscoa foi substituída na nova dispensação do Senhor, na igreja do Senhor, pela ceia. Hoje nós comemoramos a ceia, que foi aquele momento que Jesus esteve com os seus discípulos antes da sua morte. Por isso o texto aqui diz que todas as vezes que nós nos reunimos e comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, nos lembramos dela e anunciamos até que ele venha. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, comendo dessa ceia, participando do pão que simboliza o corpo e do vinho que simboliza o sangue de Jesus, que ali foi derramado na cruz, foi sacrificado para que nós pudéssemos hoje comemorar a Páscoa cristã, relembrando a ressurreição do Senhor. O versículo 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui tem o pão. Por conta da distância e de não termos o culto na igreja esses dias, nós orientamos os irmãos que preparassem a ceia em seu lar, em sua casa, com a sua família. E você agora vai trazer os elementos aí, para perto de todos vocês, e aqueles que podem participar da ceia, que são batizados, que estão em comunhão com uma igreja, e estão preparados para a ceia do Senhor, agora irão examinar-se a si mesmo para poder depois participar da ceia. Nós vamos orar e você vai ter um instante para examinar-se e estar pronto para cear conosco. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por nos permitir estar participando dessa mesa. O momento em que nos reunimos para relembrar o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Em minhas mãos eu tenho o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi ali sacrificado, que ali sofreu, para que nós pudéssemos hoje ter a convicção de que por esse sacrifício temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Também temos o vinho que simboliza o sangue de Jesus, versículo 28.
5 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então nós iremos agora participar. Eu peço a você, como família, que segurem o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos o pão. O verso 25 diz que da mesma forma, depois que Jesus ceou, comeu pão com seus discípulos, ele também pegou um cálice. E nesse cálice tinha vinho. E ele disse que esse vinho simbolizava a nova aliança que foi feita ali no seu sangue. Então devemos também beber esse vinho em memória do Senhor. Em memória dele, então, bebamos. Senhor, grande foi o privilégio dos discípulos de Jesus de participar daquela mesa junto com o seu Senhor. E grande também é o nosso privilégio, como igreja do Senhor, em estar aqui essa noite, participando também do momento em que nos recordamos do dia em que Jesus foi até aquela cruz, deu a sua vida em nosso lugar e que ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir que um dia estaremos com o Senhor também. E isso só nos pode trazer alegria, conforto e segurança ao nosso coração, em saber que o Senhor nos amou de tal forma que Jesus veio a nós, deu a sua vida e nos salvou. Que isso seja relembrado a cada momento em nossa vida, não somente na ceia, mas durante toda a nossa vida. E não só lembrado, mas pregado, ensinado, falado a tantos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares. Nos abençoa, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Queremos agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Nossos avisos da semana são: segunda, dia de fortalecer os laços com a família. Quinta, culto de oração com a direção da irmã Malzi. Sábado, o Delon com a irmã Silvana e a limpeza do templo com a família do irmão Francisco. Domingo, culto de abertura da campanha de missões, às 6 horas, com a direção da equipe de programação e a equipe de missões. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Thank you.